gente, tudo bem? Bom, eu espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam em casa e se higienizando muito bem, de acordo com o cenário atual que a gente vive, tá bom? Bom, vamos lá. Conteúdo do 7º ano, gênero textual, conto, tá? Então, hoje o gênero que a gente vai aprender, falar um pouco, é o conto, tá bom? O conto, antes de falar qualquer coisa, eu tenho que falar para vocês que ele é uma narrativa. Ou seja, no conto a gente tem elementos da narração. Quais elementos? Personagem, tempo, espaço, clímax, desfecho, conflito. Então, todos esses elementos que são da narração vão compor o conto, tá bom? Só que especificamente no conto, existe a narrativa, só que é uma narrativa curta. É uma narrativa rápida de ler, entende? Por quê? Porque nela existe apenas um conflito. Ela não é igual um romance que você tem um conflito de um casal que depois entra um terceiro, ou o envolvimento dos pais atrapalha, ou isso e aquilo. Não. No conto a gente tem um conflito. É um texto muito objetivo. É um texto que tem poucos personagens, pouquíssimos personagens. São exatamente os personagens principais, os personagens que vão participar daquela história e acabou. Não tem terceiros. E também a gente tem um espaço ou um cenário muito limitado, ou seja, normalmente no conto a gente vai ter um cenário só, a gente vai ter um espaço só. Se eu tô narrando, contando a história de um casal que está viajando no carro, o cenário dele vai ser o carro e a estrada, apenas. Então o cenário é muito limitado, não é igual outras narrações, por exemplo, o romance mesmo que eu já comentei, que tem vários cenários, uma hora você tá na praça, outra hora você tá no quarto, outra hora você tá na sala, outra hora você tá no cinema. Não, o conto ele é curto, ele tem uma objetividade muito grande, por isso temos um espaço só, um cenário limitado, tá bom? A gente também tem um recorte temporal reduzido, ou seja, é uma narração que ela não acontece um dia, outro dia, e você narra o outro dia, e semana que vem, mês que vem, não. Normalmente vai narrar o fato ali, num recorte temporal dali, naquele momento, naquele cenário e pronto, tá? Então, diante disso tudo, a gente afirma muito que o conto é uma narrativa, é um texto muito objetivo. Ele não fica, como vocês falam, enchendo linguiça. Ele tem uma história, tem um personagem, tem um cenário, tem um tempo, puf, acontece a história, entendeu? A gente tem aqui no Brasil principais autores de contos, principais contistas, como por exemplo Machado de Assis, Clarice Lispector e a Lígia Fagundes Telles, que trazem vários contos assim ótimos pra gente, que dá uma reflexão muito boa, tá bom? A característica estrutural do conto é a introdução, desenvolvimento, o clímax e o desfecho. A introdução é realmente quando você introduz aquele assunto. Você apresenta o cenário e o personagem, por exemplo. É a apresentação textual mesmo. E o desenvolvimento é aquele desenvolvimento ali contando a história. Se você vai contar um casal que está viajando, aí você vai contar, pode expor ou não o nome deles e contar um pouco dessa viagem. Ponto. Desenvolver de forma curta, tá? Desenvolver a história de forma curta. A gente tem o clímax, que o clímax a gente costuma chamar sobre a principal parte da história. É como se fosse a parte que o leitor mais espera. Tipo assim, puff, meu Deus, o que vai acontecer? A pessoa vai morrer, a pessoa vai viver, ela vai sobreviver, ela vai ficar doente, o que vai acontecer? É a parte explosiva do texto, é o clímax, tá bom? E temos o desfecho também. O desfecho ele pode estar ligado no clímax ou não, ou pode estar separado. Mas de qualquer forma o desfecho é onde a gente vai finalizar o texto, onde nós vamos responder o clímax. Se a pessoa morreu, ou se sobreviveu, ou se aquilo. É realmente a conclusão do texto, tá bom?
Se eu fosse definir conto, eu definiria conto como uma narrativa curta e densa. Ué, professora, como assim? Como que uma narrativa pode ser curta e densa ao mesmo tempo? Vamos lá. Curta que eu falo é em questão de objetividade. Ele é objetivo, ou seja, ela é curta, ela tem apenas um conflito, puf. Curta, objetiva. E densa porque é uma história assim pesada, é uma história que você lê em uma sentada que você não consegue sair de lá enquanto você não termina. Por isso que ela é densa, porque a história é boa, a história te puxa, a história te envolve. Mesmo sendo curta, mesmo sendo pequena, a gente não pode limitar um tanto de linhas, porque o que é curto para mim pode não ser curto para você. Só que se for objetivo, é curto. Só que é uma objetividade densa, porque prende o leitor. Entenderam? Então, conto a isso. Essa história, assim, que eu gosto muito, porque conta histórias curtas, só que entretém o leitor. Entendeu? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado.